Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma aula de matemática e nós vamos estudar a posição relativa de duas retas. Em um determinado plano, nós temos algumas posições. Quando é uma reta só, fica bem fácil da gente descobrir a equação geral. Mas quando isso envolve mais de uma reta, quais são as posições que nós vamos aprender aqui e fazer os cálculos com respeito a elas, certo? Nós vamos estudar aqui, a princípio, retas paralelas. Ela é quando nós temos retas onde os coeficientes angulares eles são os mesmos. Por exemplo, nessa reta R, ela é paralela, uma está do lado da outra, é paralela à reta S. E o coeficiente angular de R é o mesmo que o de S. Tanto que os dois estão denominados por alfa, certo? Então, o que é que nós concluímos aqui? Quando os coeficientes angulares são os mesmos, essas retas elas são paralelas. Mas observem esse detalhe. Aqui nós temos um ponto, aqui nós temos outro ponto. Então, o coeficiente angular é igual, certo? Aqui nós temos o M de R é paralelo ou é semelhante ao M de S. O coeficiente angular dessa reta R é semelhante ao coeficiente angular dessa reta S. Mas esses dois pontos, esse ponto primeiro aqui, nós sabemos que eles são os coeficientes lineares. Observem, eles são diferentes. Isso quer dizer que o coeficiente linear de R é diferente do coeficiente linear de S. Então, para uma reta ela ser paralela, os coeficientes lineares eles não precisam ser igual, apenas os coeficientes angulares. Vamos colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil para a gente. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma função onde y é igual a 3, certo? 3x mais 4. Essa é a minha primeira equação. Vamos agora para essa outra aqui. Y é igual a 3x menos 2 terços. O que é que a gente pode observar aqui, pessoal? Nós temos como observar que os coeficientes angulares são os mesmos. 3 e 3, certo? 3 e 3. E os coeficientes lineares, o que foi que aconteceu com eles? Eles são diferentes. O coeficiente linear dessa primeira é 4, o coeficiente linear dessa segunda é menos 2 terços. Não importa se eles são diferentes. O que me importa é que os coeficientes angulares são iguais. Eles sendo iguais, essas duas retas serão paralelas. Entendido esse ponto? Então, vamos agora aqui para esse outro gráfico, onde nós temos aqui que uma reta ela se coincidiu com outra. Ó, aqui nós temos uma reta, mas por baixo dela existe outra. Por coincidência, esse valor, essa reta, eles eram iguais. Então, ela se tornou coincidente, certo? A reta R, ela se coincidiu com a reta S. O coeficiente angular é o mesmo para as duas e observem aqui, ó, o coeficiente linear também é o mesmo. O mesmo coeficiente da R vai ser igual ou a mesma coisa que o coeficiente da reta S. Por exemplo, vamos supor que nós temos aqui uma equação da reta onde y é igual a 2x mais 4, certo? Aí eu tenho outra, que ela vai ser assim, ó. Y é igual a 4x mais 8 sobre 2. É a mesma coisa? É sim. Como é que a gente pode provar que é a mesma coisa? 4 dividido por 2 não é 2? Então vai ficar 2x. 8 dividido para 2 não é 4? Então esse valor aqui
não é o mesmo que esse aqui? Então, nós temos aqui equações que pareciam ser diferentes, mas que elas eram iguais. Então, elas eram coincidentes. Foi uma coincidência. Quando eu tenho duas equações da reta e elas se tornam iguais, a reta que nós vamos ter vai ser uma só. Coeficiente angular, o mesmo. Coeficiente linear, o mesmo. Aí eu pergunto, essa reta é paralela? Sim, essa reta é paralela. Nós vimos esse caso que nós temos aqui reta paralela distinta, porque elas são paralelas, mas elas estão andando separadas. Nesse caso aqui, essas retas são paralelas coincidentes, porque elas são paralelas sim, elas estão andando para o mesmo lugar, só que uma coincidiu em ir no mesmo lugar da outra, certo? Aqui nós também temos um exemplo de duas retas paralelas. Mas o que é que nós podemos perceber, pessoal? Nesse caso aqui de reta paralela, elas duas não têm coeficiente angular. Por que ela não tem coeficiente angular, professora? Porque ela não tem inclinação. Ó, essa daqui ela tem uma inclinação, ela está inclinada, está tortinha. Essa aqui não tem inclinação. O valor dela é um ângulo de 90 graus, então ela não tem inclinação. Se ela não tem inclinação, não vai existir para R e não vai existir para S um coeficiente angular. Se não existir um coeficiente angular, ela continua sendo paralela? Continua. Então, elas vão ter apenas um coeficiente linear, certo? Mas nesse caso aqui, não vai ter os coeficientes angulares. Vamos ver outro bem interessante? Nessa reta aqui, nós também temos uma coincidência. Tem uma reta sobre a outra. A reta R está sobre a reta S. Nesse caso aqui, também são retas paralelas coincidentes. Só que o que foi que aconteceu? Elas também não têm nenhum tipo de inclinação. Então, são retas paralelas sim, são coincidentes, mas ela é o tipo de reta onde forma um ângulo reto, ok? Então, observem, toda reta vai ser paralela, elas serão paralelas se somente se elas tiverem o mesmo coeficiente angular. Ou, se acontecer como nesse caso aqui e no outro, elas não tiverem coeficiente angular. Então, se o coeficiente angular for igual, elas serão paralelas. Se o coeficiente angular não existir, elas vão ser paralelas. Quando é que uma reta ela vai ser concorrente? Então, nós temos aqui o caso de duas retas concorrentes. Elas estão brigando pelo mesmo ponto, pelo mesmo espaço aqui. Eu tenho a reta R, que formou um ângulo de alfa, formou uma inclinação, e eu tenho a reta S, que também formou uma inclinação. Observem que essa inclinação aqui de beta, ela é maior do que essa inclinação de alfa. Então, o que foi que aconteceu aqui? Esses valores não são iguais. Se esses valores não são iguais, então nós podemos garantir, podemos dizer com certeza, que esses coeficientes angulares, eles não são iguais. Pelo contrário, eles são diferentes. Por que são diferentes? Porque a reta R concorre com a reta S. Elas estão concorrendo e suas inclinações são diferentes. Observem agora essa outra reta. Nós temos aqui que essa reta R, ela tem um coeficiente angular sim. Por quê? Porque aqui nós podemos perceber que ela tem a sua inclinação. Então, a reta R tem um coeficiente angular. A reta S não tem. Por que ela não tem? Porque ela ficou em formato vertical, certo? Formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, essa reta tem um coeficiente angular, essa outra não. Então, quando um coeficiente angular existe e o outro não existe, ela também é uma reta concorrente. Então, nós temos aqui dois tipos. Quando os dois coeficientes angulares existem, porém são diferentes. E temos aqui esse outro exemplo, quando o coeficiente angular de uma reta existe e o da outra não. Então, quando nós vamos jogar os segmentos nesse gráfico, então eles se tornam
concorrentes. Deu para entender esse ponto? Na próxima aula, nós vamos aprender o que quer dizer retas perpendiculares. Nós já fizemos em outro vídeo alguns exemplos de como obter a equação reduzida e a equação geral de retas paralelas e de retas concorrentes. Agora nós vamos aprender sobre as retas perpendiculares. Espero que tenham entendido.